corretor de imóveis no Brasil é, antes de tudo, um forte. Em artigo publicado recentemente, o presidente do sistema Cofece-Cresce, João Teodoro, fez uma referência a uma frase de Euclides da Cunha, eternizada no livro Os Sertões. Para ele, a Lei 4.116, de 27 de agosto de 1962, foi uma lei nascida a fórceps. Obrigada, presidente, por estar aqui no nosso estúdio. Que prazer. É um prazer muito grande também estar contigo aqui, Mirelle, com esse pessoal todo aqui do Ceará, que é sempre muito acolhedor. Então, realmente, cada vez que a gente vem para cá, a gente se sente renovado nas suas energias e volto para o meu estado do Paraná, para Brasília, enfim, realmente renovado. Obrigado por me aceitarem assim, tão espontaneamente. Essa reflexão que o senhor bem trouxe no seu artigo é repleta de significado. Foi uma lei nascida a fórceps. É verdade. A Lei 4.116, ela teve muita dificuldade para ser aprovada, né? A gente, às vezes, esquece da nossa história, por isso que a gente, de vez em quando, faz uma rememoração. Porque nós tínhamos muita dificuldade, na época, de termos o reconhecimento das autoridades constituídas no país sobre a necessidade de termos uma profissão regulamentada. Por quê? Porque o corretor de imóveis, de modo geral, naquela época, era um cidadão simplório. Basta a gente pensar que a Lei 4.116, por exemplo, não exigia nenhum grau de escolaridade. Inclusive, o cidadão analfabeto podia chegar num conselho regional e colocar lá a sua digital como assinatura e se transformava em corretor de imóveis. Isso, naturalmente, não pegava bem junto aos nossos congressistas da época, né? Hoje seria muito pior do que isso, naturalmente. Mas naquela época já não pegava muito bem. Então, a lei acabou sendo rejeitada pelo próprio presidente da República. Mesmo depois de passada pela Câmara, pelo Senado, ela foi rejeitada pelo presidente da República e devolvida ao Congresso, né? Foi vetada integralmente. Tivemos uma luta muito grande. Quando eu digo tivemos, obviamente eu falo dos nossos colegas da época, com o apoio do deputado Ulisses Guimarães, que abraçou a causa dos corretores de imóveis e fez com que o Congresso Nacional, Câmara e Senado reunidos, né, que é o Congresso Nacional ainda hoje, rejeitasse o veto do presidente e promulgasse a Lei 4.116. Então, a Lei 4.116, que nós comemoramos agora os 60 anos, né, ela não foi sancionada pelo presidente da República, como normalmente o é qualquer lei federal. Ela foi promulgada pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, e quem assinou no lugar do presidente da República foi o senador Auro de Moura Andrade, que era então o presidente do Congresso Nacional na época. Então foi realmente uma lei retirada a fórceps, por isso que eu coloquei dessa forma aí nesse artigo. Daí a razão do aniversário da profissão ser o dia 27 de agosto. Sim, porque foi exatamente no dia 27 de agosto de 1962 que foi publicada a Lei 4.116. E a gente comemora essa data. Embora a Lei 4.116, todo mundo sabe que, embora ela tenha sido, como eu disse, aprovada a fórceps, ela acabou sendo declarada inconstitucional em 1976. Por quê? Justamente ela não tinha nenhuma exigência de formação educacional, de educação geral e muito menos de educação técnica para os profissionais corretores de imóveis. E isso foi reclamado por várias outras profissões que achavam que, bom, se eu posso fazer um negócio imobiliário e de repente vão credenciar um cidadão que não tem, eu sou engenheiro, sou economista, sou contador, enfim, qualquer outro profissional com formação inclusive superior, né, podia trabalhar no mercado imobiliário, gerentes de bancos trabalhavam muito no mercado imobiliário, eles se incomodaram com isso. E alguém entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.116. E o Supremo da época, considerando a falta de exigência legal de formação técnica e de formação educacional, de educação geral, decidiu que a lei realmente seria inconstitucional. E aí nós tivemos que entrar com uma medida judicial para manter a lei vigorando até que conseguíssemos uma nova lei, que foi a Lei 6.530, que veio em 1978, 2 anos depois. Mas nós comemoramos a data de fundação oficial da profissão, portanto,
o dia 27 de agosto de 1962, quando foi aprovada a primeira lei regulamentadora. Porque a 6.530, que nós temos hoje, que é de 12 de maio de 1978, ela é a continuidade do processo. Então, como o senhor bem está nos contando, várias batalhas já foram travadas. Sim, muitas batalhas. Ao longo do tempo, para manter a regulamentação da profissão. A mais recente aconteceu no dia em que a categoria comemorava o aniversário de 60 anos da regulamentação da profissão e foi surpreendida por um decreto. Naquele momento, todas as lideranças da categoria foram mobilizadas e em menos de 24 horas depois, o decreto foi revogado. É verdade. Foi uma batalha realmente que impressionou até o presidente da República. Eu tive a oportunidade, nesta semana, inclusive, participar de uma reunião com a assessoria jurídica da Presidência da República, a convite deles, e até era para o próprio presidente Bolsonaro estar nessa reunião, mas aí veio o falecimento da rainha e complicou tudo e nós não conseguimos encaixar a agenda dele. Mas ainda vamos falar com ele diretamente, se Deus quiser. Mas nessa reunião ficou bem caracterizado pelos próprios advogados que o próprio presidente da República declarou o quanto ele ficou impressionado pelo número de apelos que ele recebeu imediatamente no dia em que editou o decreto 11.165. Porque, na verdade, nós no dia 9 de agosto, né? Dia 9 agosto? Agosto, sim. 9 de agosto, que nós realizamos o evento, nós iríamos fazer a inauguração oficial do Congresso às 14 horas. Só que de manhã, às 11 horas, nós soubemos da publicação do decreto. Então, todo aquele entusiasmo que nós estávamos alimentando com a inauguração do Congresso acabou esfriando imediatamente com a notícia do decreto que, para nós, ele praticamente desregulamentava a profissão de corretor de imóveis. E ficamos pensando, o que nós vamos fazer para reagir a isso? Temos que tomar alguma atitude. Até que eu recebi um zap, até agradeço a ele, porque aquilo foi o meu motivador. Eu estava realmente cabisbaixo, acabrunhado com tudo aquilo, sem saber o que fazer, até que eu recebi um zap do Contreira, que é o presidente do CRES do Mato Grosso. Presidente, o que nós vamos fazer? Temos que fazer alguma coisa? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? O Contreira tem razão, nós temos que reagir e tem que ser agora. E naquele momento, parece que Deus me iluminou e eu fui ao plenário e fiz um apelo dramático, né, para todos aqueles corretores que estavam ali. Nós tínhamos ali 1.600 corretores de imóveis brasileiros e tínhamos mais 61, 62 corretores internacionais que estavam presentes, prestigiando nosso evento. E fizemos aquele discurso dramático que você deve ter acompanhado, naturalmente. E pedimos que todas as lideranças do mercado imobiliário ali presentes, porque, veja, nós estávamos não só a diretoria do Conselho Federal, mas todas as diretorias dos regionais ali presentes conosco. Então, foi um momento até que eu diria estratégico de quem articulou a edição desse decreto, para que a gente não tivesse nenhuma reação em Brasília. Só que foi o contrário. O fato de estarmos todos reunidos lá em Foz do Iguaçu, parece que deu um ânimo maior para a categoria. Peso. Todas aquelas lideranças. Todas aquelas lideranças. E todos se revestiram de uma animosidade muito grande. Não, nós temos que falar com o nosso deputado, com o nosso senador, enfim. E todo mundo foi em busca dos seus representantes políticos. E aí o que aconteceu? Do Brasil inteiro, não foi só do Paraná, não foi só de Brasília, mas do Brasil inteiro, parlamentares passaram a ligar para a Presidência da República e pedir a revogação do decreto, né? E eu esperava que a gente conseguisse alguma coisa rapidamente, mas nunca esperava que a gente conseguisse em 24 horas, ou menos. Menos de 24 horas. De 24 horas. E, surpreendentemente, no dia seguinte, o dia 10, nós estávamos no café da manhã e às 8 horas e 48 minutos tocou meu telefone, ficou bem gravado na minha memória isso, e me chamou a deputada Carla Zambelli, que é muito chegada lá com o presidente da República. Aí eu comecei a falar com ela, ela disse, não precisa me falar nada, já estou sabendo de tudo, só que eu quero que você fale com uma pessoa. E me passou exatamente o presidente da República. E ele reconheceu que de fato foi uma decisão equivocada e que ele iria revogar imediatamente. E, para nossa grata satisfação, em mais ou menos uma hora depois já estava publicado o decreto revogador. Então foi uma
uma situação quase que apoteótica, né? Você receber esse telefonema e poder já começar a comunicar no próprio café da manhã, com muitos colegas nossos ali tomando café, que o decreto seria revogado. E ao meio-dia já estava publicado no Diário Oficial. Publicado no Diário Oficial, exatamente. Corretor é, antes de tudo, um forte. É, muito forte. Se me permite, Mirelle, falar um pouco sobre essa questão, por que o corretor é um forte? Se você leu, obviamente, todo o artigo, você viu que eu coloquei ali vários fatores, né, que vêm tentando, de alguma forma, prejudicar a evolução do profissional corretor de imóveis como profissional regulamentado. Porque aí é uma coisa interessante que as pessoas talvez não saibam. Nós temos uma estrutura de regulamentação profissional no Brasil que é única no mundo. Não existe nenhum país do mundo que tenha a estrutura que nós temos hoje no Brasil. E ou seja, quando uma lei específica delega para uma determinada profissão, nós temos 32 no Brasil hoje com essas características, dentre elas a nossa, de corretor de imóveis, nós temos uma lei específica que delega aos próprios corretores a composição de um conselho de classe, constituído do Conselho Federal e os conselhos regionais, um em cada estado da federação. Nós, corretores de imóveis, já temos hoje 26 conselhos, falta só um estado a ser composto, que é o estado do Amapá, que, se Deus quiser, nós faremos ainda durante este mandato. Mas esse tipo de autogestão, ele não existe em nenhuma parte do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um rigor muito grande na organização profissional dos corretores de imóveis, né? Lá, o cidadão que comete qualquer deslize, ele simplesmente é execrado da profissão e ele vai passar pelo menos uns 5, 10 anos, dependendo do estado, para poder se recuperar e voltar a pleitear a sua reinserção no mercado imobiliário. Aqui no Brasil é diferente, nós temos uma delegação legal e o próprio sistema faz esse controle da ética, né, do comportamento dos corretores e assim por diante. Então, nós temos que preservar esse modelo, né? Temos que preservar esse modelo. E temos trabalhado para isso, mas tem muitas forças que trabalham no sentido contrário. Eu ontem tive a oportunidade, essa semana, desculpe, na reunião que tivemos com o pessoal da assessoria jurídica da presidência, de comentar sobre isso. Nós temos hoje não mais do que 2 ou 3% de corretores de imóveis que reclamam do valor da anuidade, por exemplo, né? E você sabe que a anuidade, se nós não pagarmos alguma coisa, nós não temos receita para gerir a profissão. Nós temos hoje cerca de 250 fiscais trabalhando no Brasil inteiro, praticamente full-time. Todos os dias. Né? Todos os dias, inclusive finais de semana. Então, nós precisamos de algum dinheiro para manter essa estrutura. Nós temos sessões plenárias que são obrigatórias, nós temos uma série de compromissos perante o nosso órgão de controle externo, que é o TCU, o Ministério Público, enfim, nós precisamos de alguma receita. E esses R$710, 700 e qualquer coisa, que representam não mais do que R$2 por dia, né? Infelizmente, nós temos aí 2 ou 3% da categoria que reclama disso. Só que essa minoria absoluta que nós temos, ela faz um barulho danado. E esse barulho chega, às vezes, no Congresso Nacional, chega nos poderes, no Poder Executivo, até no Poder Judiciário, né? E acaba conturbando a nossa organização profissional. Por isso que eu coloquei nesse artigo que o corretor de imóveis é, antes de tudo, um forte, porque ele tem resistido a isso. Todas essas tentativas de desestabilizar a profissão, de fazer com que ela seja legalmente desconstituídas, e nós tivemos uma antes, que é muito recente, inclusive, antes do decreto 11.165, nós tivemos a PEC 108, que é uma proposta de emenda constitucional que propunha privatizar os conselhos de classe e, consequentemente, solapar o poder de polícia que nós temos hoje para fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Isso seria muito grave também. Nós conseguimos passar também por isso, porque uma ação proposta pelo sistema COFES-CRES, por meio de um partido político, junto ao Supremo Tribunal Federal, resolveu o problema que incomodava o governo demais, que era a questão das inúmeras ações pedindo a transformação dos funcionários dos conselhos em funcionários públicos.
Então nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade e conseguimos decisão favorável do Supremo Tribunal. Essa foi uma ação preparada por nós, do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, e graças a Deus o Supremo acolheu o nosso apelo. Senão a gente teria mais um problema sério e possivelmente a profissão seria assim desconstituída do ponto de vista legal. Vencemos essa e aí vem a surpresa do decreto 11.165, que para nós, na verdade, se transformou numa coisa boa, porque ficou provado perante o Poder Executivo, né, pelo menos, que realmente a categoria profissional hoje é uma categoria muito, mas muito diferente do que aquela que se constituiu a forceps lá com a Lei 4.116 em 1962. Hoje nós temos uma representatividade muito forte e uma influência muito forte no Congresso Nacional. Haja vista que nós temos hoje uma coisa que poucas profissões têm, que é uma frente parlamentar organizada por nós, uma frente parlamentar mista de apoio ao mercado imobiliário, que hoje é composta de mais de 230 parlamentares, entre senadores e deputados. E essa força toda, ela está à disposição do mercado imobiliário, à disposição do sistema COFES-Cresce. E foi essa força que foi acionada justamente para que nós conseguíssemos a revogação do decreto 11.165 menos de 24 horas depois. Só para vocês terem uma ideia, no dia 9, no dia em que aconteceu a publicação do decreto, só no dia 9, nós conseguimos protocolar junto ao Congresso Nacional 19 processos de decretos legislativos para neutralizar o decreto governamental. E tínhamos já 22 outros projetos legislativos que seriam ingressados no dia seguinte, se não houvesse a revogação. E assinaturas então, também, né? Houve a mobilização. Nós nos mobilizamos imediatamente. Depois paralisamos, é claro, mas nós chegamos a atingir mais de 30 mil assinaturas em um dia. Então, realmente houve uma prova de que a categoria está organizada, está preparada para enfrentar todos os desafios que possam vir, né? Fora isso, nós temos que falar também, depois, sobre a questão da evolução do próprio profissional corretor de imóveis, né? Que é uma coisa que nos orgulha muito também. Então, eu acho que hoje nós temos uma categoria realmente fortalecida e essa força, ela foi percebida justamente no momento da revogação do decreto. Da dificuldade, né? Da dificuldade. Do desafio. Como o senhor bem posicionou a profissão de corretor de imóveis em nível mundial, o sistema COFES-Cresce sempre teve um olhar para a globalização. Uma prova disso é que o sistema recebeu o prêmio de melhor parceiro do ano lá em San Diego. Então, hoje já alcançou destaque com relação às parcerias internacionais, intercâmbio de informações. Na sessão plenária que aconteceu no Embrace, a gente pôde acompanhar também as comitivas internacionais de Estados Unidos, Portugal e Emirados Árabes. Qual a importância, presidente, dessas articulações? Pois é, aí nós temos que falar um pouco de evolução tecnológica, né? Nós conversamos antes nos bastidores sobre essa questão da comparação do corretor de 1962 com o corretor agora, talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso, mas a grande realidade é o seguinte: em 1995 nós começamos a perceber porque você sabe que a internet começou a ser popularmente usada pela população em 1989, né? Então, em 1990, nós já começamos a ter muita gente mexendo com a internet, ainda a internet de escada, aquele negócio todo. Era uma dificuldade danada para a gente conseguir uma conexão, mas se conseguia, né? Mas a gente percebeu que era uma questão de evolução. E o próprio sistema COFES-Cresce, pensando nisso, eu era diretor secretário naquela época, então nós começamos um trabalho de constituição seria o primeiro portal imobiliário do Brasil. Não conseguimos, né? É verdade que não conseguimos, mas aquilo serviu de lição para todos nós. E nós tínhamos apenas 14% dos corretores de imóveis do Brasil, isso lá em 1995, veja bem, que tinham um e-mail, né? Um endereço eletrônico. E aí nós pensamos o seguinte: bom, nós temos que trabalhar para mudar essa situação. E criamos um programa chamado PRONIT, Programa Nacional de Inserção Tecnológica. E esse programa ele foi conduzido pelo Francisco Pesser, que trabalha com a gente até hoje como assessor da diretoria do COFES. E é um cidadão muito articulado, fala 4 idiomas perfeitamente, fala, escreve. Não sei se você o conheceu,
ele estava conosco lá em Foz do Iguaçu, inclusive. E fizemos um trabalho conjunto de iniciação dos corretores de imóveis na tecnologia. Menos de 8 anos depois, 100% dos corretores já estavam inseridos na questão tecnológica. Hoje não tem nenhum corretor, nenhuma imobiliária que não se comunique virtualmente, graças a Deus. Então a gente está bem inserido nisso. Mas nos despertou também por uma coisa. Quando a gente começou a perceber que a comunicação virtual seria uma realidade absolutamente irretroativa, né, nós tínhamos de que caminhar com ela. Então nós começamos a pensar, nós precisamos buscar relacionamento internacional, porque o mercado vai deixar de ser um mercado local, um mercado regional, um mercado só do Brasil, para ser um mercado internacional. Foi aí que nós procuramos, eu me lembro que foi em em 2005, a nossa primeira comunicação internacional com a NEAR nos Estados Unidos. Entramos em contato, fomos convidados e mandamos uma equipe para lá. Eu estava fazendo parte dessa equipe, dessa delegação. Eram poucas pessoas, éramos 5 pessoas só, mas fomos visitar a convenção da NEAR em São Francisco, na Califórnia, e lá a gente começou um processo de relacionamento internacional. A NEAR, naquela época, já tinha conexão com pelo menos mais 40 países ao redor do mundo. Hoje ela tem cerca de 79, 80 países, mas tem mais associações, porque em alguns países tem 2 ou 3 associações. Então deve ter em torno de 90 associações hoje conectadas à NEAR. E nós nos interessamos em firmar um convênio com a NEAR. A NEAR, para quem não sabe, a NEAR é National Association of Realtors, né? Para deixar para os nossos telespectadores aqui o que significa. É a maior organização de corretores de imóveis do mundo. Hoje eles têm aproximadamente 1.400.000 associados, corretores de imóveis, mas não tem empresas associadas, são só pessoas físicas. Aqui no Brasil, hoje, nós temos ativos em torno de 480 mil corretores de imóveis, mas temos mais 72 mil empresas imobiliárias, né? Então, nós somos a segunda maior organização do mundo hoje, o sistema COFES cresce. Enfim, esse primeiro relacionamento com a NEAR, você falou que nós recebemos agora o prêmio de parceiro bilateral, mas esse já é o 5º prêmio que nós recebemos. Esse é o mais recente. É o mais recente, já é o 5º prêmio que nós recebemos a respeito desse relacionamento internacional, da NEAR, do pessoal de Portugal, do pessoal do MIPIM, na França, também temos um prêmio. Enfim, o COFES realmente tem feito um trabalho de interação internacional e criou, inclusive, um grupo de profissionais corretores de imóveis com preparação técnica para atuar em âmbito internacional, que, aliás, está disponível para quem quiser ingressar nele. Basta fazer um curso que nós temos oferecido em convênio com a NEAR, naturalmente, esse curso não é do COFES, é da NEAR, ele se chama CIPS. Que é, na verdade, eu não me lembro agora qual é a tradução em inglês, do CIPS, mas o CIPS é, em resumo, um profissional capacitado para operar no mercado imobiliário internacional. Já temos mais de 300 corretores de imóveis formados nesse curso e a nossa meta é chegar ao final deste mandato, ou seja, daqui a 2 anos, com pelo menos 1.000 profissionais. Porque realmente hoje o mercado ele está globalizado, não tem como retornar isso. E hoje nós vendemos, compramos, alugamos, e hoje nós temos um outro aspecto interessante, porque o governo federal no Brasil, a exemplo do que aconteceu em Portugal, com o Golden Visa, que é aquele selo, né, que o cidadão adquire e fica com possibilidade de entrar e sair do país a qualquer momento, sem nenhuma burocracia, nós temos hoje no Brasil também, mediante investimento imobiliário, obviamente, né? Então, nós temos hoje uma coisa chamada RN 36, que é a Resolução Normativa número 36, que é do CNIC, o Conselho Nacional de Imigração, aqui do Brasil. E esta resolução ela permite o seguinte: qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que quiser vir ao Brasil investir no mercado imobiliário, e nós incentivamos muito isso, o COFES foi, inclusive, o incentivador da criação dessa resolução, o cidadão com um investimento de R$1 milhão, em qualquer parte do Brasil, exceto Nordeste e Norte, que são 2 regiões que ainda consideramos o mercado imobiliário com valor um pouco menor, e o valor nesse caso é reduzido em 30%. Então, Norte e Nordeste, com apenas R$700 mil,
o cidadão de qualquer parte do Brasil hoje, comprando um imóvel, ele recebe o visto de ingresso permanente no Brasil. Ele precisa morar 14 dias em 2 anos para garantir... De qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo. Ele precisa morar no Brasil 14 dias, mas não precisa ser ininterrupto. Pode ser seccionar 2 dias, 3 dias, 4 dias, enfim, ele tem que fazer 14 dias. E com isso ele ganha o visto de ingresso permanente no Brasil. E óbvio, por que nós nos interessamos por isso? Porque quando vem alguém e compra uma casa, compra um imóvel aqui no Brasil, ele vai trazer de alguma forma, raramente ele vai comprar essa casa só para ter uma segunda residência. Ele vem com a intenção de investir no Brasil. E é isso que nos interessa. Qualquer tipo de investimento. Cidadão que vem aqui investir no agronegócio, investir em turismo, investir em indústria, em comércio, enfim, não importa qual seja o segmento que ele vai investir. Se ele vem investir no Brasil, ele vai produzir resultado também no mercado imobiliário. Porque todos os segmentos econômicos dependem de imóveis, não tem jeito, né? Então, nós incentivamos muito a RM36 e acredito que todo esse movimento que nós temos feito, que resultou inclusive no ano passado, nesse prêmio que você acabou de dizer, de parceiro bilateral, ele é resultante desse trabalho que nós vimos fazendo desde 2005 para interagir com o mercado internacional. Então, o mundo está mais que globalizado e, ao mesmo tempo, hoje cabe na palma da mão. O que muitas vezes deixa o corretor de imóveis pensativo e até um pouco temeroso, achando que pode ser substituído pelas máquinas. Esse é um assunto que é muito discutido no mercado imobiliário. E o senhor, na ocasião, inclusive, quando estava conversando com o Toquinho, eu lembro que vocês bateram um papo, a gente tem até como colocar as imagens dessa conversa que vocês tiveram. E eu lembro que o Toquinho perguntou para o senhor se a tecnologia iria substituir as relações humanas. E ele teve uma aula naquele momento que o senhor deu. É verdade. Porque tem sido um assunto recorrente desde que nós tivemos a pandemia. Esse que foi digamos assim, o start dessa preocupação, na verdade. Só que, Milene, na verdade é o seguinte, nós tivemos realmente algum sofrimento na pandemia, todo mundo sabe, como todos os segmentos a gente teve algum sofrimento. Principalmente no primeiro momento, né? Porque houve uma queda absoluta do mercado imobiliário. Nós tivemos uma queda de 100 para 0, assim, em questão de 2, 3 dias. Então foi um choque muito grande para os profissionais corretores de imóveis, para as imobiliárias, enfim, e para todos os segmentos, mas especialmente para nós, que é o nosso segmento naturalmente. E só que, para nossa surpresa, menos de 2 meses depois, eu diria 45, 50 dias, o mercado já estava completamente normalizado. Né? Os economistas até classificaram isso interessante, diz que foi uma queda e uma subida em V, né? Porque realmente foi muito brusca e muito bruscamente nós retornamos ao ponto anterior. E de modo que em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, ela foi decretada pela OMS, se a memória não me falha, em 14 de março de 2020, e nesse ano de 2020 nós conseguimos manter nos negócios imobiliários o mesmo ritmo que tínhamos em 2019, que foi o ano da recuperação econômica, não só para o mercado imobiliário, para toda a economia do Brasil, né? Todo mundo lembra que nós passamos aí, nos tempos do governo Dilma, uma dificuldade econômica muito grande, né? Uma recessão econômica, na verdade, e que começou a se recuperar com o governo Temer, que veio logo em seguida, e 2019 foi para nós o ano da recuperação. Aí vem a pandemia, foi um desastre assim, fantástico na cabeça de cada um de nós. Mas como nós conseguimos recuperar o mercado, a gente se restabilizou rapidamente e aí começamos a enfrentar essas novidades todas, porque nós enfrentamos, além da pandemia, a necessidade do isolamento social, obrigatório, né? Obrigatório, a gente não podia sair à rua. Então, nós tivemos que criar e a tecnologia veio nos ajudar muito. Aliás, eu quero lembrar aqui o seguinte, na verdade, todo esse aparato tecnológico que nós utilizamos durante a pandemia, ele já estava disponível para nós, por incrível que pareça, mas a gente não se dava conta disso, não utilizava, porque a gente estava muito acostumado nos colóquios presenciais e não utilizávamos essa tecnologia. Quando veio o isolamento compulsório,
nós fomos obrigados a lançar mão dessa tecnologia. Então, as próprias empresas de tecnologia passaram a aperfeiçoar o que já existia. E hoje nós temos aí ferramentas fantásticas de comunicação virtual e que todos os corretores, todas as imobiliárias estão utilizando com a maior naturalidade. Então, essa pergunta do Toquinho, ela realmente foi interessante, porque existe ainda aí algumas pessoas que têm essa preocupação. Por quê? Porque algumas universidades ao mundo afora, né, têm feito alguns estudos dizendo, olha, tal profissão vai desaparecer, essa profissão também vai desaparecer por causa da tecnologia. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, você sabe que com a evolução tecnológica, de um modo geral, muitas profissões desaparecem, outras aparecem, e outras se reciclam, se aperfeiçoam, como é o caso dos corretores de imóveis. E eu acredito nisso, eu acho que todos nós corretores de imóveis que somos atuantes no mercado sabemos que essa é a nossa realidade hoje, porque nenhuma imobiliária foi fechada por causa da tecnologia. Nenhum corretor de imóveis que realmente acompanhou a evolução tecnológica deixou de ser corretor por causa da tecnologia. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, a tecnologia ela veio para ajudar o corretor, a imobiliária. Agora, se você, corretor de imóveis, não se preocupar em acompanhar essa evolução, aí sim você vai ser excluído do mercado. Mas não porque as máquinas vão te excluir, porque você se exclui do mercado. Então é diferente o conceito, né? Então a gente tem que ter isso na cabeça. Por exemplo, hoje nós estamos enfrentando aí uma nova realidade tecnológica, que é essa história do metaverso. Que inclusive foi um dos temas do Encontro Brasileiro dos Corretores de Imóveis, o Embrace. O senhor trouxe essa temática para ser discutida entre os corretores de imóveis, ou seja, realmente o senhor está muito antenado. E já fizemos isso também antes do próprio Embrace no Saber Imobiliário, né? Então a gente está preocupado em fazer com que os corretores que realmente querem permanecer no mercado estejam atualizados. Aliás, eu coletei mais material sobre metaverso, que está na minha pasta hoje, inclusive, que eu quero ver se eu escrevo alguma coisa a mais sobre isso para passar para os nossos colegas. Mas a ideia é, os corretores têm de estar atualizados. Agora, cá entre nós, o brasileiro, aliás, não só o brasileiro, mas o latino, de um modo geral, ele é muito sinestésico, né? Ele gosta do contato pessoal, do olho no olho, do aperto de mão, do beijinho na face, do abraço, né? E as pessoas adquirem confiança no cidadão, né? Eu sou corretor de imóveis desde 1972, eu aprendi isso. Você tem de ter empatia com o teu cliente, e a empatia se dá com todas essas formas de comunicação, visual, o aperto de mão, o abraço, etc. A escuta. A escuta, exatamente, né? O ouvir você falando diretamente, não apenas por uma máquina, né? Então, isso é necessário. Quando você vai fechar... Eu diria hoje o seguinte, a maioria das negociações hoje são feitas, digamos, 80% virtualmente, 80%. Isso facilitou muito a vida de nós corretores de imóveis. Imagine você morando numa cidade como São Paulo, ou mesmo como Fortaleza, né? Onde você tem uma dificuldade de trânsito muito grande, você sair de uma ponta da cidade para outra cidade, para outra ponta, para mostrar um imóvel. Então, quando você tinha um cliente interessado em comprar um imóvel, você tinha que mostrar 4, 5, 10, 12 imóveis para encontrar o imóvel da preferência dele, você tinha que levar o cliente cada vez, né? E você perdia muito tempo com deslocamento para fazer isso, e o cliente também. Hoje nós temos possibilidade de fazer visitas virtuais, que é quase como se você estivesse dentro do apartamento. E quando se instituir o metaverso, vai ficar muito mais fácil ainda, porque você pode ter experiência, inclusive, sensorial por meio do metaverso. É uma coisa, assim, fantástica. E se nós utilizamos essas ferramentas hoje, nós economizamos o nosso tempo e economizamos o tempo do nosso cliente. De modo que você pode mostrar, num período de 2, 3 horas, 30, 40 imóveis para um determinado cliente, e ele vai escolher, dentro desses 30, 40, 2 ou 3 que realmente interessam para ele. Aí sim, aí ele vai querer, eu quero ver esse imóvel. Isso é inegável, não tem como não acontecer dessa forma. Aí você vai presencialmente, né? Você vai lá, mostra o imóvel, especifica as questões boas e questões ruins, para ele levar tudo isso em consideração e fazer o sopesamento do que realmente importa para ele naquele imóvel. E, enfim, isso é presencial, não tem jeito.
Então, na hora de você conversar, na hora de você convencer o cliente, ele vai olhar no teu olho e ver se ele confia em você. Se ele não confiar, não vai sair negócio, né? Então, é preciso a presença do corretor de imóveis de todos os modos. Ainda que nós façamos 80% do negócio virtualmente, a presença do corretor de imóveis é fundamental. Por isso, eu vou repetir, não vai acabar a profissão de corretor de imóveis. Jamais, não vai acabar. Nós nunca seremos substituídos, como eu disse para o Toquinho, por um computador, por um robô, nunca seremos substituídos. Agora, nós seremos excluídos do mercado, se não acompanharmos essa evolução tecnológica. Falando em Toquinho, no aniversário da regulamentação da profissão de 60 anos, o Toquinho fez a homenagem à categoria. O que é que o senhor recebeu de retorno, de carinho dos corretores de imóveis, quando todos os regionais e o sistema Cofesse Cresce publicaram a letra da música O Caderno, que marcou tantas gerações e recebeu uma letra especial para a categoria? Primeiro quero te parabenizar, né? Porque a letra é sua, né? É de sua autoria. É nossa! E foi uma inspiração divina, sei lá, alguma coisa assim que apareceu naquele momento para você. E transformar aquela música, O Caderno, que já tem mais de 40 anos, né? E realmente passou por pelo menos 2 gerações, de acordo com o conceito de geração que nós ainda temos hoje, de 20 em 20 anos, está diminuindo, mas ainda vamos considerar de 20 em 20 anos. Então, ela teria passado por 2 gerações, marcando as pessoas, porque ela é muito emocional, né? E você teve a sensibilidade de criar uma letra realmente fantástica, e mais que isso, convenceu o Toquinho a cantar para a gente a letra concebida especialmente para os corretores de imóveis. E eu tive o prazer de estar contigo, junto com ele, a gente pôde conversar efetivamente, e senti até a emoção dele mesmo ao oferecer esse presente para os corretores de imóveis. Aliás, eu quero deixar aqui uma informação, Mirelle. Nós temos direito autoral sobre essa versão, né? E podemos apresentá-la durante 5 anos. Isso. Né? Então, os corretores de imóveis que tiverem, depois você pode distribuir para o pessoal, nós já colocamos à disposição, por favor, podem tocar à vontade e divulgarem, porque essa versão é nossa por 5 anos. Ela é muito querida, realmente, ficou fantástico. Eu quero parabenizá-la mais uma vez pela ideia, pela criação, e é o nosso amigo Toquinho, que agora fiquei amigo dele também, né? Pela disposição em oferecer esse presente para nós. Foi muito bom. E eterniza, né? Porque o corretor de imóveis, ele realmente se sentiu representado. Ali é o dia a dia dele, né? O dia a dia de vocês. É verdade. A vida do corretor de imóveis não é fácil, né? A gente pode ganhar dinheiro também, claro, ninguém trabalha por nada, né? Mas a realidade é que a vida do corretor de imóveis ela não é fácil. Primeiro pela incerteza, né? Nós trabalhamos assim, bom, eu preciso vender 1 ou 2 apartamentos esse mês para fazer o meu salário. Então eu tenho que trabalhar. Se chega o dia 15 do mês e eu não vendi nada, eu tenho que sair correndo porque eu só tenho mais 15 dias para cumprir aquele meu programa, né, de faturamento. Não é fácil a vida do corretor, mas é uma vida gratificante, porque a gente tem uma coisa muito especial no nosso dia a dia, que é a realização do maior sonho da pessoa. Eu tenho o prazer de dizer, eu sou um dos mais antigos corretores de imóveis do Brasil hoje, e em atividade, né? E tenho o prazer de dizer para você que eu tenho clientes de quando eu comecei a minha profissão, né? Lá em 1970, 1972, 75, que até hoje, ele e os seus sucessores ainda me procuram para fazer negócios imobiliários. Então, a satisfação que a gente tem de encontrar um cidadão que há 20, 30 anos atrás negociou um imóvel contigo, te procurando para fazer um novo negócio, é absolutamente indizível. E essa é a vida do profissional corretor de imóveis. Sofrida por um lado e muito gratificante por outro. Como tudo na vida, né? E eu acho que essa música do Toquinho, ela eterniza isso na gente, ela sedimenta esse sentimento no corretor de imóveis. Foi muito bom. Uma homenagem à profissão que eu passei a admirar depois de conhecer, depois de vir trabalhar aqui no Conselho, passei a admirar. Posso acompanhar um pouco do dia a dia dos profissionais e realmente vocês merecem todos os aplausos e reconhecimento. E agradecemos a você, né, pela sensibilidade de criar essa letra fantástica.
Para concluir, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, né? A gente já está em setembro, um balanço de 2022 e ao mesmo tempo traçar as perspectivas para 2023. Olha, nós temos tido algumas preocupações em 2022, porque, vamos chamar assim, né, o rescaldo é uma palavra utilizada pelos bombeiros, né, quando fazem combate a um incêndio, e aí, depois de apagado o fogo, sobra aquelas fagulhas, aquelas cinzas quentes que podem reacender o fogo. Aí eles têm que tomar cuidado para fazer o apagamento de tudo, isso se chama rescaldo. Então nós temos um rescaldo aí da pandemia, né, que terminou, entre aspas, ainda tem uma preocupação. Eu mesmo carrego uma máscara aqui, quando eu entro no avião ainda uso máscara, né, embora não seja mais obrigatório. Existe sim uma preocupação ainda com essa questão da pandemia e, obviamente, nós tivemos problemas econômicos que estamos enfrentando hoje em função da paralisação, do isolamento social, etc. Vários segmentos econômicos foram muito prejudicados, né? Graças a Deus o mercado imobiliário não, mas vários segmentos foram prejudicados. Mas isso agora começa a repercutir também no mercado imobiliário. Por exemplo, em 2020 nós começamos o ano, aliás terminamos o ano de 2020 com a Selic ineditamente em 2%. Uma taxa Selic, o que baixou automaticamente os juros imobiliários a patamares jamais vistos aqui no Brasil, na faixa de média, né, considerando inclusive todos os patamares, né, das residências sociais, as residências de alto padrão, etc., juros médios na faixa de 6, 6,5%. Isso foi realmente uma situação inédita para todos nós. E hoje, lamentavelmente, em função da pandemia, nós já estamos com a Selic a 13,75% de novo, o que fez com que as taxas de financiamento também subissem. Hoje a nossa taxa média deve estar em torno de 9% a 10%. Há uma diferença muito grande. Só que eu quero deixar aqui um recado para os nossos colegas corretores de imóveis. Nós temos hoje, e os corretores não se dão conta disso, mas nós temos um instrumento fortíssimo nas mãos hoje para utilizar como argumento para os nossos clientes. Não tem importância se você comprar hoje um imóvel, por exemplo, financiado com uma taxa de 10%, 12%. Por que não tem importância isso? Porque você aproveita o momento, o imóvel está com preço bom, você compra, ele te interessa, você compra. E financia com o preço de financiamento que o mercado te oferece. Mas hoje nós temos uma coisa chamada portabilidade contratual, que é fantástico. Você negocia, na medida em que os juros vão baixando na frente, porque obviamente esse limite de 13,75, talvez a gente chegue a 14%, mas esse é o limite. Dali para frente a tendência é só cair. E se vai cair, obviamente, os juros também vão cair. E as pessoas terão possibilidade de renegociar o seu contrato com outros agentes financeiros, que vão oferecer taxas mais baixas, ou com o próprio banco, que não vai querer perder o cliente, entendeu? Então, essa taxa que você contrata hoje, ela pode ser renegociada lá na frente por uma taxa mais baixa. Então, não percam as oportunidades, os nossos corretores têm que saber disso para poder informar isso aos seus clientes, e os clientes têm de saber, porque se você precisa de um imóvel, não tema em comprá-lo financiadamente, porque ainda é um bom negócio com toda certeza. E nós, com todas essas perspectivas de elevação de juros e tudo mais, nós temos conseguido contornar, e eu tenho certeza absoluta de que vamos fechar o ano de 2022 ainda com um crescimento em relação ao mercado de 2021. Né? E a perspectiva para 2023, obviamente, é que o nosso mercado continue evoluindo, porque, afinal de contas, nós temos um país que é um país em desenvolvimento. Aliás, é importante o pessoal saber, Mirelle, que, por exemplo, nós temos hoje uma participação na cadeia produtiva da construção civil entre 18% e 20%, isso tem razão de ser. Por quê? Porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Nós temos muita infraestrutura a ser construída, estradas, rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, enfim. Isso tudo traz movimentação para o mercado imobiliário, entendeu? E traz, obviamente, uma participação muito significativa da indústria da construção civil, tanto a indústria de comércio, residencial, industrial
e indústria pesada, como participação no Produto Interno Bruto brasileiro. Então, tudo isso favorece o mercado imobiliário de um modo geral, né? Nós precisamos disso, né? Eu acredito que 2023, no mínimo, nós vamos continuar como 2022. Não tenho a menor dúvida disso. Eu queria agradecer a sua visita, a sua presença aqui no nosso estúdio. É um prazer muito grande, eu já disse para você no começo. O Ceará é sempre muito agradável, né? Claro que a gente tem praias no sul também, né? Mas as praias do Ceará são praias do Ceará, né? Calorzinho todo dia, sol todo dia, isso é absolutamente inigualável. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder interagir com os meus colegas corretores de imóveis aqui do estado do Ceará e principalmente aqui com o nosso pessoal do CRES, que é muito simpático, muito acolhedor. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E o programa de hoje fica por aqui. Você sabe que a gente tem outros programas, que é o Cresce Ceará por Você, Sacadas de Comunicação, Dicionário do Mercado Imobiliário. Tá tudo na nossa playlist, é só você conferir. Tchau!